A gente trouxe o professor Fábio, considerado um dos maiores especialistas na área de finanças públicas e previdência social, economista-chefe do BNDES, graduado em economia, colunista de diversos jornais, como docente também como professor da PUC da UFRJ. Com ele também o Felipe Vilhena, que é funcionário do BNDES, mestre em administração pela Universidade de Minas, e agora está se doutorando, não é isso? Está licenciado aqui pela Universidade do Brasil. Então, sejam bem-vindos, a palavra vai toda de vocês. Obrigado. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu frequentei muito os anos 90 aqui essa casa, o Paulinho lembra, né, com o saudoso Fábio Barbosa, não é, meu compadre, ele perdeu meu filho. O Felipe Ney era nascido, não é? Ainda uma satisfação ver muitas caras novas, tá? E ver o progresso institucional que a Secretaria fez ao longo desses 20 anos, não é? Então a ideia de hoje é trazer para a discussão com o público certo, adequado, uma ideia que a gente está desenvolvendo. Ela se inspira num trabalho de uns 3 anos atrás, dos irmãos Weintraub, e teve mais uma coautoria, né? O Onyx Lorenzoni e um professor italiano, né? Que é com base na experiência do Tesouro Direto, geraram o que a gente aqui está chamando de previdência direta, não é? Adaptando a tecnologia com base nos princípios que a gente vai explicar aqui, tá? Esse aqui é o roteiro. Bom, estamos todos familiarizados, né, com o modelo de ciclo de vida, de acumulação na fase ativa da vida da pessoa, sendo que, bom, mas o ponto seguinte, no modelo de ciclo de vida, na fase de acumulação, não é não dá. Que é a televisão. Há uma geração de superávites que vão sendo acumulados, geram uma riqueza que, a partir do momento em que a pessoa se aposenta, passa a ser desacumulada. Então, um dos problemas que a Previdência Complementar tem é a incógnita em relação a esse momento aqui, né? Ninguém sabe exatamente quando será o fim desse ciclo, e então há um componente de incerteza que é exatamente aquele com o qual o texto procura lidar, tá? O texto vai de menor a maior, se tornando, digo texto porque a gente fez uma proposta completa, depois nós enviamos para quem nos convidou. Tem algumas tabelas iniciais com base numa matemática financeira simples, com a hipótese de perfeito conhecimento do momento em que se dá o final da fase de saques, tá? Então aqui, para que vocês tenham uma ideia inicial, a gente calcula qual é o capital acumulado após determinado número de anos, com base em diferentes taxas de juros, e aqui se introduz uma questão que é uma preocupação com a qual todos nós teremos que lidar nos próximos anos, que são as consequências da redução da taxa de juros estrutural da economia brasileira sobre a formação de poupança, né? Que eu tenho dito um pouco na brincadeira é que, de alguma forma, no sistema de previdência complementar, se o país der certo, a gente está ferrado. No seguinte sentido, nós ficamos viciados numa estrutura de retorno institucional de taxa de juros de 6% ao ano, na época de 20 e tantos anos de taxa de juros historicamente muito elevadas da economia brasileira, tá? Então isso se explicou a cada momento nas decisões do cupom, e de fato hoje estamos colhendo os louros disso em função da taxa de inflação extremamente baixa, que é uma conquista para a geração a qual pertence, que viveu a hiperinflação na pele, uma conquista enorme, não preciso me alongar sobre isso. Em boa parte devido a uma fase historicamente longa, né, de taxa de juros reais muito elevados, que tudo indica que está chegando ao fim, o que é muito bom, né, porque obviamente é melhor
viver num país com taxas de juros baixas, né? Que com aquelas taxas de juros, que vocês têm uma ideia, né? Eu fiz a conta outro dia, nos 20 anos, a partir da estabilização até 2014, se não me falha a memória, a taxa de juros real Selic foi de 10% ao ano em média durante 20 anos, tá? Então, isso obviamente gera uma série de problemas para a economia e é muito bom estar com as taxas de juros que hoje estamos aqui. Mas para o sistema de previdência complementar envolve desafios significativos. Então, numa hipótese aqui de acumulação durante 30 anos, o que a gente vai ver é que uma taxa de juros de 6%, não fora a taxa de administração, que a gente aqui não está considerando, se acumula um capital de praticamente R$1 milhão na base de contribuições mensais de R$1.000 por mês. Se a taxa de juros cair para 3%, olhem a diferença na acumulação. Eu precisaria, então, ou contribuir muito mais, ou alternativamente contribuir durante muito mais tempo para chegar a um capital mais ou menos parecido com o anterior, tá? Nós fazemos algumas brincadeiras numéricas com o mesmo espírito, com diferentes exercícios. Aqui se mostra a renda gerada por uma aposentadoria a partir de um capital inicial de R$100.000 durante certo número de anos. Então, R$100.000 para a grande maioria das pessoas é uma quantidade de dinheiro extremamente expressiva, mas quando a gente pensa no que isso significa em termos de capacidade de geração de renda anos a fio, não é? Para quem tem o nível de renda, enfim, da média desta sala, se vê que realmente não dá para, só com isso, ter um padrão de vida muito elevado, não é? R$100.000 durante 30 anos vão gerar uma capacidade de transformação daquele capital em renda mensal de R$589. Para esse exemplo aqui, inicialmente com 20 anos, uma taxa de juros de 6% gera uma renda mensal de R$707 para aquele capital inicial de R$100.000. Se a taxa de juros cair para 3%, já cai. E se, além disso, por conta das transformações demográficas da sociedade associadas a maior longevidade, a pessoa, a partir do momento em que se aposenta, ao invés de viver 20 anos, viver mais 30 anos, então nós teremos uma queda maior ainda, impondo o desafio de ter que aumentar a propensão a poupar em relação à renda mensal para compensar esse fenômeno de redução das taxas de juros, tá? Então, antes de entrar nas tabelas mais complexas, aqui tem um exemplo óbvio, não é? Se eu contribuo mensalmente com R$1.000, a pergunta é qual é a renda que eu vou ter a partir de uma idade X por conta dessa acumulação. Então, para uma taxa de juros nula, desprezando o componente de taxa de administração, digamos que a pessoa faça uma poupança, aí se eu quiser que essa renda me sirva para fazer saques durante 30 anos, não é? Então, se eu contribuo durante 30 anos e faço saques durante 30 anos, obviamente, contribuições de R$1.000 mensais vão permitir saques de R$1.000 mensais durante o mesmo período. Quando se introduz o elemento financeiro com uma taxa de juros maior do que zero, então o rendimento financeiro passa a fazer parte compensatoriamente do esforço de poupança, que aí não precisa ser o mesmo para ter a mesma renda, ou alternativamente se soma ao esforço de geração de poupança própria com a acumulação dos rendimentos, propiciando a possibilidade de ter uma renda maior. E aí as possibilidades associadas a taxas de juros reais elevadas são fantásticas, não é? Então, se com essa mesma situação, da pessoa contribui, digamos, uma mulher começa a contribuir aos 30 anos, tá?
se aposenta aos 60 anos, né, pelo INSS, e complementarmente tem uma renda complementar para a qual ela tenha contribuído. Se a taxa de juros é zero, com R$1.000, ela vai, como eu falei, fazer saques durante 30 anos de R$1.000. Se a taxa de juros for de 6%, com o mesmo esforço de poupança, essa pessoa vai poder fazer retiradas de R$5.743, tá? Então, o que eu sempre digo, nesse tipo de exemplos, a partir desse tipo de tabelas, é o seguinte: um suíço, acostumado com aquelas taxas seculares de 1%, 1,5%, ele tem que poupar uma proporção muito elevada da sua renda para ter um padrão de vida da sua aposentadoria que seja mais ou menos condizente com aquela renda que tinha ao se aposentar. Com as taxas de juros com as quais a gente se acostumou durante 20, 30 anos, esse esforço de poupança aqui no Brasil não precisou ser tão elevado. Agora, se nós passarmos a conviver com taxas de juros de 2%, 3% ao ano, 3,5%, nos próximos 30 anos, de duas uma. Ou a gente vai ter que se acostumar no futuro com uma geração de renda complementar bem menor do que a propiciada pelos fundos de pensão, por PGBLs e VGBLs da vida nos últimos 30 anos, ou alternativamente a pessoa, ao invés de poupar 7, 8% do seu salário, vai ter que, quer dizer, além da parcela do empregador, vai ter que poupar uma proporção bem mais expressiva. Então, este é o contexto associado a elementos de educação financeira, tem tudo a ver com o vídeo, não é? Inicial que foi passado, tá? Mas a partir do qual, então, surgiu essa ideia, não é? Desenvolver, como eu falei no texto de anos atrás e tal, mas que a gente procura, então, desenvolver com elementos numéricos quantitativos, tá? Então, vai explicar, eu tenho mais 3 slides da minha parte, depois entra ele com os elementos técnicos mais específicos, tá? Mas, basicamente, o ponto aqui, chave, é o seguinte: quando a gente se dirige a uma instituição financeira, não? Um banco que tem atrelado a isso um componente previdenciário, de oferta de um produto previdenciário, e faz a seguinte pergunta: se eu contribuir durante tantos anos, mais ou menos quanto ele vai te dar? Não tenho como garantir, vai depender do retorno, mas ele tem lá uma tabelinha, uma espécie de matriz parecida com aquelas tabelas que eu apresentei, e diz: olha, se você contribui tanto por mês, durante tantos anos, vai ter alguma coisa em torno de X. Se você quiser receber essa renda por 20 anos, se você quiser receber por 25, vai ser menos, etc. E aí a pessoa faz a pergunta: e se eu quiser ter uma renda vitalícia? Isso a gente também tem, mas aí vocês vão ver que o valor cai bastante, em geral, tá? O mecanismo que a gente bolou aqui é um mecanismo que nesse slide a gente está chamando de a mágica do mutualismo. No texto a gente evita isso porque a expressão mágica está associada a alguma coisa que não tem explicação, tá? E nesse caso tem toda a explicação, não tem truque nenhum, tá? Mas o termo é naturalmente apelativo, não é? Porque tende a ser considerado contraintuitivo, tá? Mas aqui o ovo de Colombo está associado à ideia, que o Felipe vai explicar mais em detalhe daqui a pouquinho, que estes recursos, na forma de aplicações mensais, seriam acumulados, mas de tal forma que eles estariam associados única e exclusivamente a esta pessoa, sem a figura da transferência da reserva restante para o cônjuge, o que significa que para situações de casal, cada uma das partes teria que ter a sua própria aplicação, porque não daria para contar com ela no momento mais à frente na vida em que o cônjuge falecesse, tá? Desta forma,
se cria uma possibilidade que é extremamente interessante do ponto de vista da venda do produto, tá? Que é de ter uma renda vitalícia que seja maior do que aquela que poderia ser oferida associada a saques durante um período limitado de tempo. Evidentemente, se eu quiser ter outro tipo de um número de anos diferente disso, posso chegar a uma conclusão diferente. Mas para esse range, não é, indo de 25 até 40 anos de usufruto do benefício, tá? Os números aos quais a gente chega envolvem a possibilidade de um ganho na renda vitalícia em relação ao ganho que se teria por um período limitado. O elemento-chave para entender a lógica financeira e matemática disso está associado a isto aqui, que a chance da pessoa estar viva no momento do último recebimento por um período limitado, tá? Então, vamos imaginar um capital acumulado previamente de 100 mil, ou porque a pessoa acumulou previamente por alguma herança qualquer, e taxa de juros, nesse caso a gente fixa taxa de juros de 5% ao ano, que é mais ou menos a taxa de juros de 10 anos, tá? Nos últimos 12 meses, uma taxa longa, não é? Que nos parece fazer sentido para a atual situação. Então, para um homem de 65 anos, esse homem tem uma expectativa de vida a esta idade, não é? De viver até os 86 anos. Se essa pessoa se programar a partir daquele capital, tá? Para usufruir do mesmo ao longo de 25 anos, ela vai ter um valor mensal, não é? Que será depositado na conta pela instituição que fizer. E isso diz 578 reais. Só que tem um pequeno detalhe. Com a tábua atuarial com a qual a gente trabalhou, depois o Felipe se espraia um pouco mais sobre isso, a chance da pessoa estar viva, no caso, aos 90 anos, é de 32%. Não é uma taxa em absoluto desprezível, tá? Vocês podem imaginar as consequências de ter, para valores que sejam múltiplos de 100 mil, o valor também vai ser um múltiplo desse valor aqui, não é? Ou seja, se a pessoa tiver 1 milhão de capital e não 100 mil, vai ter uma remuneração que será bem maior do que isso, tá? Então, há um risco muito grande da pessoa se programar achando que no momento do último recebimento já não estará mais aqui e se, na verdade, sobreviver mais tempo, pode estar associado a um problema financeiro significativo, tá? Então, a lógica da gente é identificar uma alternativa que ao mesmo tempo permita a esta pessoa ter uma renda vitalícia e de uma forma que represente um aprimoramento institucional em relação à situação atual. Então, o que a gente propõe no texto é a formação de um ambiente institucional em que, de forma análoga à experiência extremamente exitosa, bem-sucedida, que vocês desenvolveram do Tesouro Direto, estou rememorando a história com o Paulo, quase 20 anos atrás, viesse a ser uma alternativa para o poupador, chamada Previdência Direta, que seria gerida pelo Tesouro, com uma adaptação da tecnologia de vocês, mas apenas com o diferencial de que ao invés de pagar um valor X no final do processo, ou eventualmente algum cupom nas instâncias intermediárias associadas a pagamento de juros, o Tesouro se programasse para receber ao longo do tempo uma série de contribuições mensais de N indivíduos e quando esta pessoa passasse a fazer, a ter direito ao usufruto dessa renda, transformasse esse capital acumulado em pagamentos feitos até o momento da pessoa falecer. Por
por que entendemos que é importante lançar esse produto? Eu quero ressaltar aqui uma coisa para vocês entenderem a importância. A gente se preparou, pelo menos da minha parte, acho que da parte do Felipe também, como se esta fosse uma das palestras mais importantes da nossa vida, no seguinte sentido. Se isto que a gente está falando aqui, que é uma semente, uma ideia, tiver receptividade a partir disto que a gente está conversando agora, e daqui a 1, 2, 3 anos, após todo o trabalho de reflexão, de investimento na ideia, no software, etc., vier a gerar um produto que se chame Previdência Direto, qualquer que seja o nome, tá? Nossa passagem pela profissão estará justificada, não é, Felipe? Acho que será uma contribuição importante que teremos dado, esperemos com a ajuda de todos vocês. Por que a proposta de lançar esse produto? Em primeiro lugar, de certa forma, um desdobramento natural da evolução do Tesouro Direto. O Tesouro Direto foi uma ideia embrionária, não me lembro quem foi o pai da criança, foi o próprio Fábio, lá para trás. Depois aquilo começou a ser aprimorado e gerou um produto que, por sua vez, foi evoluindo. Hoje um produto bem mais sofisticado, utilizado por uma quantidade de gente muito maior do que quando foi lançado em 2001. Em segundo lugar, a importância do momento. O tema reforma da Previdência está na ordem do dia e provavelmente vai continuar sendo discutido a temática previdenciária no Jornal Nacional, na televisão, no jornal, nos próximos anos. Tá? Em terceiro lugar, acho que potencialmente este tema exerce um papel pedagógico para favorecer um maior poupança dos indivíduos. Tá? Quantos de vocês não têm experiência? Isso comigo aconteceu N vezes, tá? Com amigos próximos, com parentes, tá? E que o sujeito chega aos 40 anos e percebe, cai a ficha de que um dia vai ter 60, 65 anos e não vai ter mais aquela renda com a qual está acostumado. Tá? Começa a pensar o que vou fazer. E ele perdeu metade da vida contributiva, já é muito tarde. Tá? Evidentemente é melhor começar aos 40 do que não começar. Tá? Mas eu tenho para mim que nós deveríamos ter uma matéria de educação financeira no ensino médio. No ensino médio a gente aprende um monte de coisas de escassa aplicação prática, sendo que, idealmente, na verdade, a gente deveria ter 3 matérias. No primeiro ano do ensino médio, uma matéria conceitual e filosófica sobre as questões. No segundo ano, educação financeira. No terceiro ano, educação previdenciária. Aí a pessoa cairia na vida aos 18 anos, pronta para responder coisas que são essenciais a um ser humano e para as quais todos nós, quando caímos na vida aos 18, 20 anos, estamos inteiramente desaparelhados. Do tipo, quanto é que eu tenho que poupar por mês a partir dos 20 anos para poder comprar a minha casa própria aos 30, não é? Quando constituir família, tiver filho? Quanto é que eu tenho que poupar a partir dos 25 anos para, a partir dos 60 ou 65 anos, ter uma renda complementar X? Naturalmente, estou falando daqueles que é um produto tipicamente dirigido àquela parcela da população que está acima do teto do INSS. Até o teto do INSS, com ou sem reforma previdenciária, com ou sem déficit, de alguma forma, isto continuará a ser a responsabilidade do governo. E o elemento, um dos elementos, mas certamente um dos mais importantes, é a assimetria de informação associada a outras modalidades. Quer dizer, eu sou funcionário do BNDES, o Felipe também, a gente tem o nosso fundo de pensão, mas eu particularmente sou um sujeito muito precavido. Além do nosso fundo de pensão, tenho também uma aposentadoria, quer dizer, contribuo para no futuro ter outra aposentadoria complementar, fiz para minha esposa, etc. E quando eu me dirijo ao banco, e acho que essa é uma experiência comum a quem tenha participado disso,
eu me defronto com duas coisas. Primeiro, depois de 5 minutos de conversa, percebo que aquele indivíduo que está na minha frente sabe muito menos do assunto do que eu. Ou seja, ele está me vendendo um produto que não sabe o que é. Tá? E em segundo lugar, a simetria da informação é total. O Felipe e eu, acho que a gente tem, com alguma razão, se considera no 1% superior em termos de grau de informação sobre essas coisas. Mesmo assim, nessa previdência complementar que eu me sinto assim, operando um voo solo, porque sem elementos no painel de controle, não é? Ou seja, o fundo me diz que vai me dar um rendimento da ordem de X, mas não se sabe exatamente quando, e quando chegar o momento, assim como chegou o momento para mim por tempos atrás, bom, ele vai me pingar todos os meses um valor, aquilo é sagrado, faz parte do contrato, é cumprido rigorosamente. Agora, se aquela conta está certa ou não, qual foi a taxa de juros disso, eu não tenho a menor ideia. Ou seja, a pessoa está, na linguagem do mercado financeiro, inteiramente vendida diante disso. Tá? Bom, por que é importante, antes de dar a palavra para o Felipe, que a pessoa tenha uma renda não por um período limitado de tempo, não é definido, e sim que seja uma renda vitalícia. Primeira coisa que vem à lembrança, não sei se vocês conhecem, a famosa frase do Jorginho Guinle. O Jorginho Guinle foi um playboy famoso, membro da família Guinle, famosa no Rio de Janeiro, riquíssima, etc. Na verdade, os que constituíram a família, o patrimônio foram os pais, avós ou bisavós dele. Ele foi um cara famoso por ter namorado metade das atrizes na vida dele, de Hollywood, do Brasil, etc. E morreu na miséria. Como diz um amigo meu, rico nunca morre na miséria, porque sempre tem amigo rico que paga algumas contas. Não é? A miséria dele não é a mesma coisa da miséria de outras pessoas. Mas ele é um sujeito assim, muito bem-humorado. E lá pelos 80 e tantos anos, ainda muito lúcido e muito bem fisicamente, o jornalista foi fazer uma entrevista e eu, Jorginho, como é que você chegou nessa situação de ter que depender da caridade alheia? Ele disse, eu cometi um erro de cálculo, eu vivi demais, não é? Ele se programou para torrar literalmente a fortuna da família durante um período X e ele teve o azar, entre aspas, de ter uma boa saúde e, entre aspas, viver muito, né? Então, quer dizer, se cada um soubesse, bom, eu vou viver até os 75, até os 80, dá para fazer a conta, mas ninguém sabe exatamente qual é o momento final dessa história. Segundo lugar, há um número que sempre me impressiona, tá, quando eu boto isso num gráfico. O número de nonagenários no Brasil era de 200 mil pessoas pelo censo em 2000, pela projeção demográfica da atualização em 2008, em 2060 será de 5 milhões e 100 mil pessoas. Então, há questões financeiras associadas à longevidade das pessoas vão estar cada vez mais presentes e se a sociedade e as pessoas não se prepararem para isso, nós vamos ter um problema social realmente muito sério, tá? Há uma terceira questão associada à imprevidência natural do ser humano, talvez um pouco maior aqui no caso do Brasil, não é? A ideia de, no futuro, depois eu vejo, e aí depois, quando chegou depois, a gente não se programou. Então, nada melhor do que ter a garantia de uma renda vitalícia para não ter esse problema de ultrapassar esse limite crítico, tá? O quarto ponto é, de alguma forma, a necessidade de mitigar pressões sobre o Estado no futuro, no seguinte sentido: se as pessoas não tiverem renda, não nos enganemos, esta pressão desaguará sobre o Estado, tá? Ou seja, se pessoas hoje de classe média, tá, que tem lá os seus mecanismos, que foram funcionários do Banco Brasil, da Petrobras, do BNDES, de algum dos fundos de pensão bom do setor privado, etc., no futuro não tiverem os mesmos mecanismos que existiram nas gerações anteriores,
esse pessoal vai bater nas portas do Estado para ter algum tipo de amparo. E, realmente, o que não falta são pressões, não é, em cima do Estado. Então, se a gente puder fazer com que as pessoas satisfaçam suas necessidades financeiras, tá? Com capital previamente acumulado pelo esforço próprio, evidentemente melhor do ponto de vista fiscal. Tá? E o quinto, é óbvio, é o que significa a dramaticidade de perda de renda na idade avançada. Quem está na vida adulta, 30, 40 anos, fica desempregado, tá? Ou passa a ficar num emprego menor porque passa a ser contratado num emprego que paga menos do que anterior. Bom, de alguma forma, esta pessoa, com o seu vigor físico, em plena vigência das suas faculdades mentais, tem condições, não é, de enfrentar, encarar e vencer essas adversidades. Quando o sujeito tem 85, 90 anos, se tem uma perda dramática de rendimentos, ele vai depender da família ou vai morrer em situação crítica. Tá? Então é muito importante que se evite esse colapso de renda numa idade em que já não há mecanismos de compensação. Tá? Então eu fiquei com o blá 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 inicial, e agora quem vai explicar exatamente como as contas fecham é o Felipe, tá? Pessoal, boa tarde. Eu vou explicar, né, assim, o meu objetivo hoje é explicar como que é o funcionamento da ideia, né? Acho que a ideia é bem simples, né, é intuitiva, o nome já dá, que seria a previdência direta. Agora vou entrar nos detalhes do que configuraria essa proposta e também fazer umas simulações do quanto seria o valor do benefício, né? Antes disso, só fazer um agradecimento, primeiro o pessoal aqui do Tesouro, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje para apresentar essa ideia que nem é nossa, né, é do Zé Weintraub e do Onyx, né, e a gente comprou ela. E agradecer também ao Fábio por ter me convidado para participar como coautor da ideia. O Fábio, acho que todo mundo aqui conhece ele um pouquinho por conta dos livros, né? Acho que todo mundo que esteja aqui, de certa forma, teve que estudar para passar nos concursos, né? Eu também, foi o meu caso também. Agora, eu convivi com ele durante muito tempo, lá, enquanto eu estava lá no Rio, né? Na sede lá do banco lá no Rio. E assim, o que eu descobri é que ele, além de ser um excelente economista, né? Ele é um excelente ser humano também, que ele tratava todo mundo bem, desde um ministro ou estagiário, ele gastava o mesmo tempo e tinha a mesma dedicação para resolver os problemas de todas as pessoas, né? Então é um prazer estar trabalhando com você de novo, Fábio. Então, assim, o que eu queria passar, como que funciona o sistema atual, né? Assim, esse é só uma visão meio caricata de como funciona, né? Não segue exatamente essa regra, né? Mas só para ilustrar quantos intermediários tem nesse processo e o que acontece com essa existência de tantos intermediários, né? Hoje, por exemplo, no caso do fundo de pensão, que eu ilustrei aqui, o participante deposita um valor para o fundo de pensão, e o fundo de pensão ele tem um custo lá dentro. Hoje, a média do setor de fundo de pensão, a relação entre o custeio e os ativos que eles administram está em torno de 1,3%. Isso varia de acordo com o porte, né? Então, instituições que têm um porte grande, essa taxa é bem menor, né? Instituições menores, ou então recém-constituídas, como é o caso da FUNPRESP, essa taxa gira em torno de 5%. E essa perda é assim, ela é dramática, né? Cada 1% de custo corrói 1% de rentabilidade. Então, é mais ou menos essa relação. Assim, é claro, a FUNPRESP, daqui a pouco, ela já vai chegar num nível com o crescimento que ela tem e o custeio dela vai cair, mas é um custeio. E os fundos de pensão, além de ter o custeio, né, que ele cobra via uma taxa de carregamento, né, ele investe também em fundos de investimento, né? E o fundo de investimento, no caso do fundo de pensão, ele paga até uma taxa bem baratinha, né? No nosso caso, quando a gente, pessoa física, procura um fundo de pensão, um fundo de investimento, a taxa é bem maior. Então, ele deposita num fundo de investimento, muitas vezes um fundo de investimento em cotas, que tem uma taxa, e que vai repassar para um outro fundo de investimento, e cada um tem uma taxa. Isso foi até alvo da CPI dos fundos de pensão, que dessas cobranças de taxas em cascata, né? Não é o caso de todos, mas existem, né? Então, assim, você vai perdendo valor ao longo do processo.
E além disso tem os custos normais, né, que são os custos de corretagem, né, que vão estar, os custos da fiscalização. Tem vários custos que chegam no final das contas, te tiram uma boa rentabilidade no final, e essa rentabilidade poderia ser acrescida no valor da aposentadoria, se a gente fizesse esse passo direto, que é a ideia do que está aqui, né? Você depositando direto para a Previdência Direta, você poderia acessar os títulos públicos. E os títulos públicos, né, assim, existem outros ativos, mas os fundos de pensão hoje, 65% dos recursos vão para outros fundos de investimento. Outros 20% vão para os títulos públicos. E nos fundos de investimento, 50% vão para os títulos públicos. E outros ativos, também a rentabilidade está vinculada aos títulos públicos, como são casos de operações compromissadas. Então, no final das contas, o motor que move as aposentadorias, seja por fundo de investimento, nos planos PGBL, ou de outras alternativas que você escolhe para se aposentar, né, o grosso vem dos títulos públicos do governo federal, que é onde é o destino final, onde o dinheiro chega. É o final da cadeia. Então, a gente vai tentar acessar o final da cadeia de uma vez. Quais são as características que a gente está propondo para a Previdência Direta, né? Então, assim, vamos supor que a função utilidade é dada somente em função do valor da aposentadoria. Então, quanto maior o valor da aposentadoria, melhor. Então, isso exige que o benefício seja exclusivo. Então, assim, ele não vai gerar herança, tudo vai ser canalizado para a geração do maior valor possível de aposentadoria. Não geraria herança, não geraria pensão, eu estou dizendo é uma perda, né? Mas, por outro lado, você teria um benefício muito maior, né? E que a gente vai ver na simulação. E isso permitiria também que a pessoa se programasse, porque tudo é um bolo. Se você cria um outro benefício, você reduz esse bolo, e às vezes não agrega utilidade, porque vamos supor que seu cônjuge já é rico, já tem todo o sustento. Ou mesmo, por exemplo, num regime de capitalização, vamos supor a questão da herança. Se você morre jovem, você não tem dinheiro nenhum, isso não vai ser de utilidade nenhuma para o seu cônjuge. Então é melhor que você se programasse para fazer um seguro de vida. Então você pode usar um outro mercado para complementar seu benefício. Isso daria liberdade para as pessoas para gastarem o dinheiro da melhor forma possível. Os recursos seriam aportados em taxa de mercado. E o título que seria acessado seria as NTNBs. E seria uma aplicação direta. Para todos os brasileiros seria criada uma conta, né, na nossa concepção, seria criada uma conta vinculada ao CPF. Então todo mundo já teria o acesso à Previdência Direta. E quando você fizesse um depósito, ele já automaticamente procuraria a NTNB que tivesse uma duration mais próxima de 10 anos, que é um longo prazo e é compatível com a duration do benefício. Então, seria uma aplicação automática, né? Não teria custos ou taxas administrativas, né? Toda a infraestrutura, né, o governo hoje tem muita gente qualificada, né, em infraestrutura, a questão dos sistemas seria oferecida pelo próprio governo, então não teria custo associado a isso. E o acesso seria direto também, porque a gente entende que hoje o Tesouro Direto ele tem um grande entrave para a entrada na população em geral, que é o acesso via corretoras. Então a gente cortaria esse passo, não precisaria da negociação ser efetuada via corretora. E como não tem tantas transações de compra e venda, não precisaria desse intermediário também. Como o Fábio explicou, a ideia seria a renda vitalícia, que a renda vitalícia, ela propiciaria, nesse modo da solidariedade, ela possibilitaria um valor maior com menor risco. Menor risco do ponto de vista biométrico, que do caso do Jorginho Guinle, né, que ele falou. Então você não teria esse risco de terminar a sua poupança vendo que você está com muita saúde e ainda tem muitos anos pela frente. E por outro lado, a solidariedade, o esquema de solidariedade, seguindo o cálculo atuarial, sim, o que morreu mais jovem deixaria a renda, o valor dele para quem for viver depois. Esse esquema solidário faz que a renda aumente em torno de 30% a 40%.
também seria pautado pelo equilíbrio atuarial, que teria a tábua utilizada, seria uma tábua conservadora, que hoje é a vigente para o mercado segurador, né, que é homologada pela SUSEP. E a tábua da SUSEP hoje, ela tem uma expectativa de vida bem maior que é da realidade brasileira. Então, isso fazendo, para fazer, que você usa a tábua para fazer a conversão, você usando essa tábua conservadora, você garante que o benefício vai ser cumprido. Outra coisa que também faria parte desse pacote conservador seria, na hora da conversão, somente na hora da conversão, você olharia a curva de juros, né, para fazer a conversão e diminuiria de 0,5%. Isso tudo seria canalizado para um fundo de solvência, que também reverteria para o participante no final das contas. Se tudo estivesse caminhando bem, não se usa o fundo de solvência, ele vai transbordar e esse transbordo vai virar renda para as pessoas também. Isenção tributária na fonte das aplicações. Isso seria somente aplicar para o que segue para o INSS, que segue para os fundos de pensão, para os PGBLs. Também seria aplicado isso. Então, por exemplo, o Tesouro Direto ele é tributado na fonte, né? Os fundos de investimento também são tributados na fonte. Não teria essa tributação. Teria o benefício fiscal para a pessoa física. Da mesma forma também. Seria aplicar a regra que existe de poder deduzir. Porque hoje o Tesouro Direto, as pessoas ficam na dúvida, né? Falam assim, pô, eu gosto tanto de Tesouro Direto, mas não me dá aquele benefício de... Está na época do imposto de renda, todo mundo deve estar preocupado com isso, né? Não me dá aquele benefício de poder abater do imposto, né? Que é o grande trunfo do PGBL em relação ao Tesouro Direto. Então seria estendido também para esse produto a possibilidade de dedução. Para a pessoa jurídica, a gente pensa que também seria aplicadas as mesmas regras previdenciárias e a gente sugere mais um benefício, que seria aproveitar o benefício que é dado para o PAT. O PAT é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que hoje, não sei se você sabe, quando a empresa paga um vale alimentação, além de deduzir da base de cálculo do imposto de renda dela, ela reduz 2 vezes. Então, a gente entende que esse benefício, o vale alimentação, ele já, por si só, ele já não integra para a base de cálculo do salário da pessoa. Então, não vai gerar as contribuições vinculadas ao empregador, né? do empregado, do salário. Então, ele já tem um benefício por si só. Então, é um benefício fiscal que ele está subutilizado. Então, se você coloca esse benefício fiscal, você incentiva que as empresas vão fazer também o mesmo aporte, ajudar a formar a capitalização do seu funcionário, poder oferecer aumentar a atratividade da empresa para reter os talentos, né? Incentivo para a poupança de longo prazo. O incentivo para a poupança de longo prazo seria o seguinte: a gente pensa que seria aplicada a tabela regressiva, como é no caso dos planos PGBL, que assim, quanto mais tempo você fica no fundo, menor é o seu imposto. E além disso, teria um pedágio adicional de 30%, se você quisesse sacar esse valor antes do tempo. Então, vamos supor que você está poupando para a Previdência e você fala assim, não, mas tem uma demanda aqui, ou estou doente, eu acho que eu não vou viver por muito tempo, eu quero sacar meu dinheiro antes dos 65 anos. Então, você teria que pagar 30% de pedágio para sacar antes. Então, isso incentivaria que as pessoas continuassem com o dinheiro dentro do fundo, mas ao mesmo tempo não privaria a liberdade da pessoa poder sacar. E 30% pode parecer um valor um pouco alto, mas se você pensar que você já deu para elas 27%, 27,5% da isenção tributária, então eles se equilibram. Então você pode usar inclusive a Previdência Direta como um instrumento de poupança, né? Você vai ter um instrumento de poupança que o incentivo dele é no longo prazo, mas se você sacar antes, você não ficaria tão prejudicado em relação às outras alternativas que você tem de fazer um instrumento de poupança para o curto prazo, né? A portabilidade. A portabilidade é um instituto que garantiria que o produto seria justo, sempre justo. Então, vamos supor que lá para frente as pessoas entendam que a Previdência Direta não está legal, que elas querem portar para outro fundo de pensão ou para um plano PGBL. A pessoa teria a liberdade de poder portar também. Então, ela é um mecanismo de pressão para que o benefício seja justo, né? Seja dado numa base financeira justa. E aí, nesse caso, não tem um pedágio de 30% que fica dentro do sistema previdenciário. Isso. E
E por outro lado, a portabilidade também seria ao contrário, né? Se você quisesse receber recursos de outros fundos para a Previdência Direta, também seria possível. Então, a pessoa poderia pegar os benefícios que eles têm em outros planos para aportar na portabilidade. Esse fundo de solvência, eu expliquei, ele seria o seguinte: todo esse excedente, que é esse conservadorismo nas premissas, que é bom, que garantiria o benefício, ela vai ser canalizada num fundo que, quando ele batesse na casa de 20%, quer dizer, o fundo já está maior que 20% dos benefícios concedidos, ele começaria a transbordar em forma de renda proporcional ao benefício que cada um ganha. Então seria como se fosse, você teria uma renda normal, da vitalícia da Previdência Direta, e ainda uma remuneração variável em relação ao desempenho desse fundo. Por outro lado, ele seria um colchão de solvência, para amortecer qualquer flutuação ali das taxas de juros, né? A natureza jurídica, né? Ele seria um bem impenhorável, não poderia ser entrado em garantia, seria exclusivo também, porque em caso de divórcio, o cônjuge, né, não poderia pegar o seu dinheiro que você tinha acumulado ali para a sua previdência, e também ele seria isento da tributação para doação. Vamos supor que um filho quer contribuir para a previdência do pai, ou um pai quer contribuir para a previdência do filho, essa transferência não geraria o imposto de doação. Então, isso incentivaria também a poupança de outras formas, não só do próprio empregado, nem da empresa, mas também entre familiares e pessoas próximas, né? Ele seria garantido pelo governo federal, quer dizer, se por um acaso, né, ele foi feito todo robusto, né, com uma configuração bem robusta, mas se por um acaso tiver déficit, quando esse déficit bater 10%, o governo federal deveria honrar e ser o garantidor que o benefício vai ser concedido. Além disso, né, hoje em dia não se faz nada que não seja, não funciona, as coisas têm que ser informatizadas, né? Então, toda a transação seria basicamente eletrônica, né? Então, teria um site, que como se funciona o Tesouro Direto. Você tem um site para poder fazer suas aplicações, lá você poderia ver seu saldo, você teria seu extrato para fins de imposto de renda, a empresa também que depositasse para os seus empregados, né, para os seus funcionários, ela também teria o extrato para a declaração de imposto de renda dela, e também teria um simulador para a pessoa conseguir se programar. Olha, eu já tenho tanto acumulado, e se eu quiser me programar, quanto que eu tenho que contribuir para ter uma renda de tanto? Também teria um simulador lá para a pessoa saber qual que seria o depósito mensal. E você poderia cadastrar também um depósito automático no seu banco para sempre ter aquela contribuição mensal que você almeja, né, para a sua aposentadoria. E, por fim, ela também seria abrangida para empregados e funcionários públicos. Então, qualquer que seja o órgão público, né, seja a administração direta ou indireta do governo federal, os estaduais e municipais, eles também teriam acesso, a federação poderia depositar o valor, como hoje ela deposita para a FUNPRESP, você poderia optar, assim, eu não quero que vá para a FUNPRESP, eu gostaria que fosse para a Previdência Direta, para você ganhar a contribuição patronal, que hoje prende muita gente, né, num fundo de pensão, e ao mesmo tempo facilitaria que os estados, os municípios não precisariam ficar replicando a estrutura, né, de um fundo de pensão para funcionar. Então, ele já teria um fundo que iria funcionar sem ter aquele custo, né, como a gente viu, por exemplo, no caso da FUNPRESP, é um fundo grande, a taxa em 2016, o custo era de 7% ao ano, quer dizer, consumiu a rentabilidade de uns 3, 4, 5 anos de vocês. Então, assim, vamos só pegar a ideia, já foi passada, as características, como que seria um fluxo hipotético aqui para a Previdência Direta. Então, você teria, durante o seu período laboral, você faria os aportes que você está pensando, você poderia também fazer os aportes extraordinários, que são frutos de doações, da portabilidade que veio de outros fundos, você poderia fazer um saque para contingências, né, que é aí pagando a tabela regressiva mais o pedágio de 30%, e aos 65 anos você vai aparecer, né? Você fez 65 anos, você já é elegível para converter o seu saldo em renda. E apareceria a cotação do dia, né? A cotação do dia. Você tem tanto em ativos, a cotação do dia de hoje para você converter, para ter uma renda de R$1.000, você tem que pagar R$120.000.
vamos supor, né, por hipótese. Aí você iria comprar aquela renda a partir dos 65 anos. Eventualmente, você poderia, nesse processo, receber uma remuneração variável do fundo de solvência. E aí, quando você viesse a falecer, aí encerraria a sua relação com a Previdência Direta. Então, assim, para entender o que toda essa modelagem geraria de benefícios, né, a gente optou por pegar os principais meios que são utilizados para as pessoas se aposentarem. O que as pessoas pensam para se aposentar hoje? E a gente quis fazer uma comparação extremamente justa. E o que é o ponto de referência para fazer a simulação? O ponto de referência aqui foi o que a pessoa tem que fazer para se aposentar pelo teto do INSS. Então, a renda que ela vai ter durante a vida laboral para se aposentar pelo teto do INSS foi usada para comprar outros produtos. Então, ela falou assim, olha, ela não vai ter essa renda do INSS, ela quer investir isso no Tesouro Direto, aquele valor. Ou ela quer investir isso na Previdência Direta. Então, por exemplo, para cada R$1 que a pessoa deposita no Tesouro Direto, como ela não tem um incentivo tributário, ela consegue depositar um pouco mais para a Previdência Direta. Então, assim, a pessoa vai ter um padrão de vida exatamente igual. Todas aqui que estão sendo simuladas, ela tem um padrão de vida exatamente igual. E aí a pergunta assim, qual que seria a renda que ela vai ter na aposentadoria, né? Então, a gente vai ver como que é a renda do PGBL, Previdência Direta, imóveis, e a gente entrou no detalhe de cada um desses produtos. A gente está calculando em termos de renda líquida, né, tirando os impostos, né? E aí a gente entrou no detalhe de como funciona o PGBL, entrou no detalhe de como funcionam os impostos, dos fundos de investimento, do fundo de pensão, e pegando hipóteses, né, vendo no mercado quanto que eles cobram para ter as taxas serem realistas, né. Então, as alternativas investigadas foram, né, a Previdência Direta, INSS, planos previdenciários do tipo PGBL e VGBL, fundos de pensão do tipo contribuição variável e contribuição definida, Tesouro Direto, a poupança, imóveis, fundos de investimento tradicionais, que aqui no caso foi o fundo de investimento de renda fixa, né? Então, o valor de contribuição durante a vida laboral foi o mesmo esforço financeiro que a pessoa tem que fazer para ela se aposentar pelo teto do INSS, aos 65 anos, considerando a regra 90-100, que essa é a regra que vai estar vigente em 2027. Então, assim, a gente usou a legislação atual para calcular, usando o último período ali, que é uma escadinha, né, que foi, da regra, e aí ainda foi acrescido os ganhos tributários de cada aplicação. E a gente examinou 8 casos possíveis, né, porque isso vai variar, né. A contribuição de uma mulher é diferente da contribuição do homem, né? Que a mulher, pelo INSS, ela contribui durante 30 anos só, para se aposentar pelo teto. E o homem, 35 anos. Então, a gente seguiu esse padrão. Então, assim, é claro que a mulher vai ter uma renda, no regime de capitalização, seguindo esse padrão, vai ter uma renda menor que a do homem, né? Mas não necessariamente ela pode trabalhar o mesmo tanto, né, para ter uma renda equivalente. Mas só para fins de simulação, a gente usou a mesma regra para a gente poder saber, né, qual que é a perda relativa ou ganho relativo de cada grupo em relação a um benefício que a gente está acostumado, para poder comparar. E o vínculo trabalhista também, porque o autônomo ele tem uma alíquota diferente do empregado, né, que tem um vínculo formal com a empresa. O autônomo acaba, em termos líquidos, que ele contribui para o INSS é bem menor, né? Porque o empregado, além da alíquota, né, do empregado, tem a alíquota patronal, que também foi considerado. E a alternativa de aplicação, se ela vai ter na hora de receber o benefício, vai ser um benefício único ou vai ser um benefício que vai complementar um outro benefício que você já tinha. Então, quer dizer, vamos supor que se você já tivesse uma renda de R$10 mil, aí seria só o ganho marginal daquele benefício, né, que aí vai se aplicar a tabela cheia do imposto de renda. A rentabilidade dos ativos que a gente usou no cenário base, depois que foi estressada, foi de 5% ao ano. Líquido dos custos administrativos de cada produto, né, e dos impostos, né. E o período de recebimento da renda. O período de recebimento da renda foi... a pessoa vai se apresentar aos 65 anos e a gente fixou em 5% a chance do benefício dela estar viva depois do benefício.
Então, para ter um período para comparação, né? Isso para quem é de finanças, esse valor de 5% é como se fosse um VAR, né? Usando biometria aqui, né? Então, qual que é a performance geral? Então, essa aqui é uma média dos 8 casos que eu falei, que tem a ver com o vínculo do trabalhador, se a pessoa é homem ou mulher. Assim, em média geral, a previdência direta, né? Ela teve um benefício quase 70% maior que a renda do INSS. O fundo de pensão do tipo contribuição variável, ele teve uma renda de 10% maior que a do INSS, e o INSS aqui colocado o INSS mais um 12º, né? Porque como ele dá 13 rendas anuais, a gente calculou tudo em termos de 12 rendas, né? Aí o quarto benefício, olha só que interessante, né? O quarto melhor benefício foi o Tesouro Direto. E nós do tipo CD e de outros planos destinados que têm um incentivo tributário, como o PGBL, né? O PGBL e o VGBL. A poupança se você aposentadoria pela metade da renda do INSS, e o fundo de investimento, por como ele não tem um incentivo tributário, tem impostos e tem uma taxa de administração alta, seria também em torno de 50%. E por último, estariam os imóveis, né? E por que os imóveis é um rendimento tão ruim assim? Porque são vários fatores, mas principalmente porque você não usufrui do principal. Você não torra o valor do imóvel até a aposentadoria. Você recebe uma renda e no final das contas você deixa aquilo lá de herança. Não é que isso não tenha um valor, mas você não usa isso para se aposentar. E como a gente está comparando só a renda de aposentadoria, sua renda, né, se você comprasse um imóvel durante a fase laboral, né, financiado com as hipóteses que estão nos textos de discussão, você teria uma renda de 1/5 só da renda do INSS. Então, assim, a gente achou bem interessante e informativo, né, esse estudo. A gente vai entrar no detalhe agora de cada um dos 8 casos, né, e eu posso falar um pouquinho mais das premissas que estão dentro de cada um desses pontos. Por exemplo, né, no caso do empregado, né, que ele recebe, aqui tem uma contribuição que vai para o INSS muito maior, que vem do empregado e do empregador. Se esse valor estivesse indo para a Previdência Direta, se ele estivesse indo para o Tesouro Direto, como que seria a renda, né, nesse caso? Então, no caso do INSS, que é o caso básico do artigo, vamos supor que com a renda única, né, você só tem essa renda, a renda do INSS líquida já de impostos, mais um 12º do INSS seria de R$6.000. Então, essa que seria a sua renda líquida, né, já aplicando ali a tabela progressiva. Na Previdência Direta, a sua renda líquida, já depois dos impostos, seria R$14.000. Né? Se comparar com o INSS como uma renda complementar, quer dizer, se você já tinha R$10.000 e ainda vai receber o INSS, o quanto que isso te agrega? Ele te agrega só R$4.500. Então, quer dizer, a Previdência Direta, ela pode gerar um benefício 2,5 vezes para esse caso, né, de um homem, né, que trabalha 35 anos, e com os mesmos aportes que são feitos para o INSS, poderia gerar um benefício 2,5 vezes ou 3 vezes maior. Sim, não tem mágica, né? Os cálculos, a gente também, além do texto de discussão, tá explicitando todos os cálculos. A gente fez o upload no site também, vocês podem entrar na planilha, verificar que tudo tá checado, foi checado por um atuário também. Então, assim, é impressionante o tanto que você poderia, com o mesmo depósito, né, com o mesmo padrão de vida, ter uma renda 2,5 vezes, 3 vezes maior. No caso do PGBL, por que ele fica tão ruim? Porque quando você vai, depois vocês podem olhar também o PGBL, a taxa de administração dele geralmente é muito alta, né? Ele oscila em torno de 0,5% até 3% ao ano. Então, isso, como eu falei, isso come grande parte da rentabilidade. Agora, esse 0,5%, né, você não consegue acessar. Né? Se você bater lá, por exemplo, no Banco do Brasil, né, o Paulo ali foi do Brasil Prev. Você bate lá, taxa de administração Brasil Prev, né, PGBL, Banco do Brasil, você vai ver, né, que para ter uma taxa de 1,5%, que foi o cenário básico que a gente usou aqui no artigo, para ter uma taxa de 1,5%, você tem que fazer um aporte inicial de R$100.000,
que funciona com base no aporte inicial. Então, assim, não é todo brasileiro que consegue chegar lá e começar um fundo com R$100 mil para ter essa taxa de 1,5%, que já é bem cara, né? E que foi utilizada no artigo, em que gerou essa renda. Além disso, quando você vai fazer a conversão em renda, a previdência direta, a gente usa, né? Você tem que fazer o cálculo financeiro, né? E você usa na previdência direta a taxa de juros decrescida, a curva de juros decrescida de 0,5%. Num plano PGBL, geralmente a taxa de garantia, né, dos 90% maiores fundos de PGBL, a taxa mínima garantida é de 0%. E a taxa de reversão da liquididade varia, né, que é entre 0% e 50%. Então, quer dizer, na hora de reverter em renda vitalícia, que é uma possibilidade que você tem, ele também tira uma parte boa do seu benefício. O fundo de pensão, como eu falei, ele tem uma taxa de administração um pouco mais baixa. Então, por isso ele consegue, né, e principalmente o do plano de contribuição variável, ele também faz a conversão em renda vitalícia. Por isso ele consegue um valor de benefício também consideravelmente grande, né. E os imóveis, você teria uma renda de R$ 1.300 também, somente, né, por conta disso que eu comentei, que você não consegue consumir o principal. Aqui comparando também a renda do homem, que ele está capitalizando por 35 anos, com a mulher, ainda assim para a mulher ainda seria um benefício ela migrar para o INSS, se pudesse, né? Migrar toda a renda que ela deposita para o INSS e ela migrar para a Previdência Direta, desculpa. Que ela teria um benefício 50% maior. Já no caso do autônomo, como o nível de depósitos que você precisa fazer para alcançar o teto do INSS é bem menor, a Previdência Direta ainda assim consegue ficar um produto competitivo, né? Então, a renda, no caso do homem que está capitalizando por 35 anos, seria um pouquinho maior que a renda do INSS, ainda assim seria melhor. E para a mulher, seria um pouquinho menor. E assim, INSS, para uma autônoma, não tem nenhum produto financeiro hoje que bate a renda gerada para o INSS. A gente também fez algumas sensibilidades, né? Porque eu calculei aqui como a taxa de juros de 5% ao ano. E na capitalização isso é fundamental, o quanto que você vai estar rentabilizando. E todos que estavam ali, no exemplo anterior, todos estão capitalizados a 5% ao ano, menos os custos, né? Agora eu fiz uma troca aqui. Na Previdência Direta, em vez de render 5% ao ano, se rendesse 3% ao ano, que eu sublinhei ali no gráfico. Então, ainda assim, caindo de 5% para 3% ao ano, ainda assim o benefício seria grande, né? R$8.000 para o caso do homem e R$5.500 no caso da mulher. Então, assim, mesmo que as taxas caiam, né, ainda assim o produto continua bom, continua dando um valor atrativo. E por outro lado, né, se acontecer alguma coisa, né, se a reforma da Previdência não passar, né, essas coisas todas, e a taxa de juros voltar a subir, que é o patamar dela voltar a ser o que sempre foi, né, a renda vai ser muito maior. Né? No caso ali de 6%, o rendimento já subiu para 19 mil. Outra análise de sensibilidade que a gente fez também tem relação ao tempo de contribuição. Aqui eu considerei, né, como eu falei, o tempo de contribuição para o INSS, mas não necessariamente você precisa ficar preso nisso. Por exemplo, se você quiser contribuir por um período maior, de 45 anos, né, você começa a contribuir aos 20 anos para se aposentar aos 65, a sua renda seria de R$26.000, com o mesmo valor que você deposita para o INSS. Para a mulher já seria de 23 mil. E aqui você consegue ver, olha, se a mulher, né, se ela contribuísse também por 35 anos, se ela quiser contribuir por 35 anos, como é o caso do homem, a renda dela seria de 13.168, quer dizer, bem próximo do valor do homem. E a diferença aqui se dá como a conversão se dá por fatores atuariais, como a mulher vive mais, aí ela leva um benefício um pouquinho menor, porque ela tem que fatiar o valor que ela acumulou por um período maior. Aí seria atuarialmente justo esse valor. Então, as conclusões, né?
que os incentivos fiscais concedidos para a Previdência Complementar, né, atuais, né, hoje são absorvidos pelos altos custos dos produtos existentes no mercado de previdência brasileiro. Outra questão seria que a transição de um regime de capitalização, por hipótese, né, a gente não está discutindo transição aqui, né, o nosso produto é fazer um produto de previdência complementar mesmo, mas por hipótese, né, se fosse fazer a transição de um regime para um regime de capitalização, quando se atuais produtos, os valores de aposentadoria seriam menores que os benefícios que a pessoa poderia oferir pelo INSS, com alguma exceção, né, do plano de contribuição variável. E a implementação desse produto aumentaria consideravelmente a renda oferida do regime de previdência baseado em capitalização. E por fim, né, a última conclusão aqui, se hoje fosse oferecido, hoje eu faço parte de um fundo de pensão também, que é um fundo de pensão do tipo benefício definido. Minha esposa também está na FUNPRESP. Se hoje fosse oferecido esse produto, eu migraria para a Previdência Direta. E eu pediria para ela migrar também. Então, assim, não é uma coisa que eu estou só falando do ponto de vista acadêmico, né, que está justo, está uma contribuição robusta, mas é uma coisa que eu acho que teria uma grande aceitação, e para todo mundo que a gente conversou, né, não sei se é porque são amigos, né, mas todo mundo fala assim, é isso que tem que ser feito, né. Então era isso que a gente tinha para apresentar hoje, pessoal, e a gente está aberto aí para as perguntas, né, e qualquer contribuição que vocês achem necessária.